Encontrei meu ex-marido catando latinha na rua para sobreviver. Fui até ele para saber o motivo de ele estar nas ruas e chorei ao descobrir a verdade. Foi para salvar você. Roberto? O nome saiu da minha boca quase como um engasgo, abafado pelo som do ar-condicionado do meu carro importado. Eu pisei no freio com força, assustando o motorista que vinha logo atrás, que buzinou longamente. Mas eu não conseguia me importar com o trânsito, com as buzinas ou com o sinal que acabara de abrir. Meus olhos estavam fixos na calçada, numa figura curvada sob o sol escaldante do meio-dia. Aquele homem, com a barba grisalha e desgrenhada, vestindo uma camiseta que já foi branca e agora estava encardida de terra e suor, amassava uma latinha de alumínio com o pé. O som do metal sendo esmagado parecia ecoar dentro da minha cabeça. Não podia ser. Simplesmente não podia ser ele. Meu coração disparou de uma forma que eu achava que não acontecia mais. Acelerei o carro para sair do meio da avenida e estacionei de qualquer jeito na primeira vaga que vi, quase subindo no meio-fio. Minhas mãos tremiam enquanto eu tirava o cinto de segurança. Olhei pelo retrovisor. Eu estava impecável. Cabelo feito, maquiagem leve, roupas de linho. Uma empresária de sucesso. E lá fora, a poucos metros, estava o homem com quem dividi 10 anos da minha vida, revirando um saco plástico preto em busca de sobras. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Maria, acalme-se, pensei. Talvez fosse só alguém muito parecido. Mas quando desci do carro e bati a porta, ele levantou o rosto ao ouvir o barulho. Nossos olhares se cruzaram. Aqueles olhos castanhos, agora cercados por rugas profundas e olheiras escuras, eram inconfundíveis. Era o Roberto, meu ex-marido. O homem que sempre andava com camisas bem passadas, cheirando a perfume amadeirado. O professor de história que todos os alunos adoravam. Agora, ele parecia ter envelhecido 20 anos em apenas 5. Ao me ver, ele não sorriu. Pelo contrário, vi o pavor tomar conta do rosto dele. Ele pegou o saco de latinhas com pressa, quase tropeçando nos próprios pés, e tentou virar a esquina para fugir de mim. Roberto! Espera! Gritei, sem me importar com as pessoas que passavam na rua e olhavam curiosas. Corri, o salto do meu sapato batendo forte contra o concreto quente. Roberto, por favor, para. Alcancei o braço dele antes que ele pudesse atravessar a rua lateral. A pele dele estava áspera, queimada de sol. Ele parou, mas manteve a cabeça baixa, como se estivesse envergonhado demais para me encarar novamente. O cheiro que vinha dele era de rua, de suor, antigo. Algo que me deu um nó no estômago, não de nojo, mas de uma tristeza profunda. O que você está fazendo aqui, Maria? A voz dele estava rouca, falhada. Por favor, me deixa ir. Não precisa ver isso. Como assim, me deixa ir? Minha voz saiu trêmula. Roberto, olhe para você. O que aconteceu? O que é tudo isso? Ele tentou se soltar, mas eu segurei firme. A culpa começou a me corroer por dentro. Quando nos divorciamos, 5 anos atrás, não foi um término amigável, mas também não foi uma guerra. Simplesmente nos afastamos. Eu me casei novamente. Construí meu negócio. Imaginei que ele estivesse dando aulas em alguma escola particular, vivendo a vida tranquila que sempre quis. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei encontrá-lo nessa situação. A vida dá voltas, Maria. Só isso, disse ele, ainda sem me olhar nos olhos. Eu estou bem. Estou me virando. Apontei para o saco de latinhas nas costas dele. Roberto, você está catando lixo na rua. Você era um professor respeitado. Onde você está morando? Ele hesitou, apertando a alça do saco plástico com força. Tem um abrigo público perto da praça central. Eles dão sopa à noite e tem colchão. É temporário. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto sem permissão. Um abrigo. Roberto, o homem que corrigia provas na nossa mesa de jantar com tanto cuidado, que adorava ler clássicos da literatura no domingo de manhã, agora dormia em um abrigo público. Rapidamente, abri minha bolsa. Peguei minha carteira e tirei todas as notas que tinha ali. Eram notas altas,
Dinheiro que eu ia usar para almoçar num restaurante caro. Toma, Roberto, pega isso, por favor. Estendi o dinheiro para ele, desesperada para fazer algo, qualquer coisa que aliviasse aquela imagem terrível. Vamos sair daqui. Eu te levo para um hotel, eu compro roupas. Para minha surpresa, ele deu um passo para trás. Ele olhou para o dinheiro na minha mão e em seguida para os meus olhos. Havia uma dignidade silenciosa e dolorosa na postura dele. Ele balançou a cabeça negativamente. Eu não quero seu dinheiro, Maria. Não seja orgulhoso, insisti, sentindo o peito apertar. Isso não é esmola. Você precisa de ajuda. Eu não estou pedindo esmola, disse ele, com firmeza, embora a voz fosse baixa. Eu trabalho. Junto minhas latinhas. Vendo no ferro velho e compro minha comida. É honesto. É o que me restou. Eu não vou pegar dinheiro de você. Mas por quê? Eu já estava chorando abertamente ali na calçada. Por que você chegou a esse ponto? Nós tínhamos uma vida boa. Você ficou com a parte da poupança no divórcio. Você tinha seu salário. O que você fez, Roberto? Jogou? Bebeu? Onde foi parar tudo? Ele desviou o olhar para o horizonte, onde carros de luxo passavam indiferentes à nossa conversa. Um suspiro pesado escapou dos lábios dele. Um som que parecia carregar o peso do mundo. Eu fiz o que precisava ser feito, murmurou ele, enigmático. O que isso significa? Perguntei, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ninguém vai morar na rua porque fez o que precisava ser feito. Você perdeu o emprego? Digamos que... Minha ficha não é mais a mesma. Ele soltou um riso triste, sem humor nenhum. As escolas não contratam professores com o tipo de problema que eu arrumei. Fiquei paralisada. Problema? Que tipo de problema Roberto poderia ter arrumado? Ele era o homem mais correto que eu conhecia. Nunca atrasava uma conta. Nunca furava um sinal vermelho. A ideia dele ter feito algo que manchasse sua reputação profissional a ponto de não conseguir emprego parecia absurda. Roberto, eu não vou sair daqui até você me explicar, falei decidida. Meu carro está logo ali. Entra comigo. Vamos conversar num lugar com ar-condicionado. Tomar uma água. Você parece desidratado. Por favor. Pelos velhos tempos. Ele olhou para o meu carro brilhante e depois para suas próprias roupas sujas. Eu vou sujar seu banco de couro, Maria. Seu marido novo não vai gostar disso. A menção ao meu atual marido foi como um soco, mas ignorei. O carro é meu. O marido é problema meu. Entra no carro, Roberto. Agora. A autoridade, a minha voz, talvez resquício dos tempos em que eu também era professora, fez com que ele finalmente cedesse. Ele assentiu devagar, ombros caídos, e caminhou até o veículo. Vi quando ele tentou limpar as mãos na calça antes de tocar na maçaneta, um gesto simples que partiu meu coração mais uma vez. Enquanto dirigíamos em silêncio até uma padaria mais afastada, onde poderíamos conversar sem tantos olhares, minha mente girava. O que poderia ter destruído a vida desse homem de forma tão completa em tão pouco tempo? E por que eu sentia uma pontada estranha no peito, uma intuição feminina me dizendo que, de alguma forma, eu precisava descobrir a verdade custe o que custasse? Olhei de relance para ele no banco do carona. Ele olhava pela janela, perdido em pensamentos. Mal sabia eu que aquela conversa mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre o meu passado, meu presente e, principalmente, sobre o homem que estava ao meu lado. Sentei-me de frente para Roberto naquela mesa de canto da padaria, observando-o devorar um simples pão na chapa com uma voracidade que partiu meu coração em 1000 pedaços. Ele tentava manter as boas maneiras, limpando a boca com o guardanapo a cada mordida, mas a fome era evidente. Aquele homem culto, que me ensinou a apreciar vinhos e livros, agora tremia ao segurar uma xícara de café com leite quente. Esperei ele terminar de comer antes de tocar no assunto que martelava na minha cabeça. Roberto, comecei suavemente. Agora que você se alimentou por... Favor, me diz a verdade. Como você perdeu nossa casa? Como perdeu o carro? O que aconteceu depois que assinamos o divórcio? Ele baixou os olhos para a xícara vazia, rodando o pires com os dedos calejados. As coisas desandaram, Maria. O divórcio custou caro. Eu assumi algumas responsabilidades, fiz algumas escolhas erradas de investimento, e quando vi,
Tinha virado uma bola de neve. Franzi a testa. Aquela história não colava. Investimentos? Roberto, nós éramos professores. Ganhávamos bem, mas não éramos milionários para você perder tudo em investimentos e acabar na rua em 5 anos. E que responsabilidades foram essas? No papel do divórcio, a gente dividiu tudo meio a meio. Ele ficou tenso na cadeira. Eu assumi as dívidas que ficaram. Pendentes, Maria. Você sabe disso. Eu queria que você seguisse sua vida livre, sem pendências. Dívidas pendentes? Minha voz subiu um tom. A única dívida que tínhamos era o financiamento do apartamento, que vendemos e quitamos. Do que você está falando? Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão com um barulho irritante. Já falei demais. Obrigado pelo café, Maria. De verdade. Foi a melhor refeição que tive em semanas. Mas eu preciso ir. Tenho que trabalhar antes que o ferro velho feche. Tentei segurá-lo, mas ele se desvencilhou com delicadeza e saiu da padaria apressado, sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinha, com a conta paga, e uma sensação terrível de que havia algo muito maior e mais sombrio por trás daquela história mal contada. Voltei para casa com a cabeça a mil. Meu atual marido estava na sala assistindo televisão quando cheguei. Ele nem olhou para mim direito, apenas resmungou algo sobre o jantar. Eu passei direto por ele e fui para o meu escritório. Eu precisava de respostas. A primeira coisa que fiz foi ligar para uma antiga colega nossa, a Cláudia, que ainda trabalhava na escola onde Roberto e eu lecionávamos. Cláudia, sou eu, Maria, disse, tentando parecer casual. Sei que faz tempo, mas... Você sabe me dizer exatamente por que o Roberto saiu da escola? Ele me disse que pediu demissão, mas hoje ouvi uma conversa estranha. Houve um silêncio do outro lado da linha. Maria, você não sabia? A voz de Cláudia baixou como se contasse um segredo. Ele não pediu demissão. Ele foi demitido. Foi um escândalo abafado na época. A direção recebeu uma notificação judicial. Parece que o Roberto estava com questões legais muito sérias. O diretor disse que não podia manter um professor com o nome sujo daquele jeito, envolvido em processos complicados. Disseram que manchava a reputação da instituição. Processos? Que tipo de processos? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Ninguém sabe ao certo. Falaram em dívida com o governo, coisa grande. Mas Maria, o Roberto sempre foi tão certinho. A gente nunca entendeu. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Dívida com o governo? Aquilo não fazia sentido. Roberto tinha pavor de dever 1 centavo. Ele guardava todos os comprovantes de pagamento por 5 anos. Decidi que não conseguiria dormir sem entender aquilo. Fui até o sótão da minha casa, onde guardava caixas antigas que trouxe da minha mudança. Revirei a poeira e as teias de aranha até encontrar a pasta azul, documentos do divórcio. Sentei no chão mesmo e comecei a ler cada linha daquele acordo que eu tinha assinado às pressas, querendo apenas me livrar da dor da separação na época. E lá estava. Na cláusula de partilha de bens e deveres, havia um parágrafo que eu, na minha ingenuidade e pressa, tinha ignorado. O cônjuge varão, Roberto, assume voluntária e integralmente toda e qualquer responsabilidade fiscal, tributária e cível referente ao período de 2018 a 2020, isentando a cônjuge virago, Maria, de quaisquer ônus. Reli aquilo 3 vezes. Por que ele faria questão de colocar uma cláusula tão específica sobre dívidas fiscais se nós éramos apenas assalariados com impostos retidos na fonte? O que aconteceu entre 2018 e 2020? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Liguei para um advogado especialista em tributação, um conhecido da minha nova vida de empresária. Doutor, Paulo, eu preciso que o senhor investigue a vida fiscal do meu ex-marido. Eu pago o que for necessário. Preciso saber o que ele deve e para quem ele deve. 2 dias se passaram. Foram os dias mais longos da minha vida. Eu não conseguia comer direito. Só pensava no Roberto dormindo naquele abrigo, catando latas, enquanto eu dormia na minha cama king size. A imagem dele, recusando meu dinheiro com tanta dignidade, não saía da minha cabeça. Quando o telefone tocou, atendi no primeiro toque. Maria, tenho o relatório, disse o advogado, com uma voz grave e séria. É pior do que imaginávamos. A situação do Roberto é catastrófica. O que ele fez? Perguntei segurando a respiração. Jogo? Empréstimo com agiota? Não.
respondeu o Dr. Paulo. O Roberto tem uma dívida tributária executada de quase R$1 milhão. O nome dele está na lista negra de todos os órgãos de crédito. Ele teve as contas bloqueadas, bens penhorados. Ele perdeu tudo para pagar multas e advogados. 1 milhão? Gritei assustada. Como um professor junta uma dívida de 1 milhão? Isso é impossível. É aí que a coisa fica estranha. Maria, continuou o advogado. Analisando o processo, essa dívida vem de uma empresa fantasma que movimentou muito dinheiro e sonegou impostos pesados. O nome do Roberto não aparece como sócio dessa empresa, mas por algum motivo ele assumiu a responsabilidade legal como testa de ferro, ou garantidor. Mas tem um detalhe que não fecha. Que detalhe? Os documentos originais da fraude. A assinatura eletrônica que abriu a empresa e fez as movimentações ilegais. Nos registros, consta que as operações foram feitas usando o CPF de uma mulher, mas no processo final, o Roberto aparece confessando a dívida e assumindo a culpa para encerrar a investigação contra essa terceira pessoa, uma mulher. Senti meu estômago revirar. Será que ele tinha uma amante? Será que ele destruiu a vida dele por outra mulher? Quem é a mulher, doutor? O advogado hesitou por um segundo. Os registros estão confusos, Maria. Mas o rastro digital leva a documentos familiares. Parece alguém muito próximo. O que eu posso afirmar é: o Roberto se jogou na frente de um trem jurídico para salvar alguém. Ele não cometeu o crime, mas pagou o preço. E pagou com a própria vida. Desliguei o telefone e me encostei na parede, deslizando até o chão. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. 2018 a 2020. Foi a época em que meu pai, que sempre teve negócios obscuros e vivia pedindo meus documentos emprestados para resolver burocracias, estava abrindo e fechando empresas estranhas. Meu coração parou. Não podia ser. Roberto não teria feito isso. Ele não teria se destruído para salvar a mim ou alguém ligado a mim. Peguei as chaves do carro. Eu não ia para o trabalho hoje. Eu ia para a casa do meu pai. E eu ia descobrir a verdade. Nem que tivesse que revirar aquela casa de cabeça para baixo. Estacionei o carro na frente da casa do meu pai, com tanta força que os pneus cantaram no asfalto. Minhas mãos suavam frio no volante. Eu sentia uma mistura de raiva, medo e uma esperança desesperada de estar errada. Meu pai, um homem já idoso, sempre foi o meu herói, apesar de seus defeitos. A ideia de que ele pudesse estar envolvido na desgraça de Roberto parecia um pesadelo do qual eu queria acordar. Entrei na casa sem bater. Ele estava na sala, sentado em sua poltrona favorita, lendo o jornal com os óculos na ponta do nariz. A imagem de tranquilidade dele contrastava violentamente com a imagem de Roberto sujo e faminto na rua. Maria? Ele se assustou ao me ver. O que houve, filha? Aconteceu alguma coisa? Você está pálida. Eu não tinha tempo para rodeios. Joguei a pasta com as cópias dos documentos que o advogado tinha me enviado em cima da mesinha de centro. O barulho fez ele pular. Pai, eu quero que você olhe para isso e me diga a verdade. Minha voz tremia, mas era firme. O que o senhor fez entre 2018 e 2020 usando o meu CPF? O rosto dele perdeu a cor instantaneamente. Ele olhou para os papéis, mas não precisou ler para saber do que se tratava. Ele tirou os óculos, devagar, as mãos tremendo levemente. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. Eu precisava resolver uns problemas, filha. Ele começou gaguejando. Meus negócios estavam ruins. Meu nome estava sujo na praça. Eu não conseguia crédito em lugar nenhum. E por isso o senhor usou meu nome? Gritei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. O senhor abriu uma empresa, fantasma no meu nome. O senhor sonegou impostos. Criou uma dívida milionária nas minhas costas sem eu saber? Ele abaixou a cabeça, incapaz de me encarar. Era para ser temporário, Maria. Eu ia pagar tudo assim que o negócio virasse. Eu juro. Mas as coisas saíram do controle. A fiscalização veio em cima muito rápido. Eu não tive tempo. Senti minhas pernas fraquejarem. Então era verdade. Meu próprio pai tinha cometido um crime usando minha identidade. Mas ainda faltava uma peça. A peça mais importante. E onde o Roberto entra nisso, pai? Perguntei, já imaginando a resposta, mas precisando ouvir da boca dele. Por que o nome dele está nos processos como o responsável?
Por que ele está pagando essa dívida? Meu pai suspirou profundamente, parecendo encolher na poltrona. O Roberto descobriu tudo. Ele estava organizando seus papéis para o imposto de renda naquele ano e viu as movimentações estranhas. Ele veio me confrontar. Ele estava furioso, Maria. Nunca vi o Roberto daquele jeito. Ele disse que ia me denunciar. E por que ele não denunciou? Perguntei. Porque eu expliquei para ele o que aconteceria com você, confessou meu pai com a voz embargada. No papel, a empresa era sua. A assinatura era sua, mesmo que falsificada. Se a polícia investigasse, você seria presa por fraude e sonegação fiscal. Sua carreira de professora, sua reputação, tudo seria destruído. Você iria para a cadeia, filha. O mundo girou ao meu redor. Eu precisei me apoiar no sofá para não cair. Então, ele assumiu a culpa? Ele fez mais do que isso, disse meu pai, começando a chorar. O Roberto disse que não deixaria nada acontecer com você. Ele foi até os advogados, foi até a Receita. Ele disse que ele tinha usado seus dados, que ele era o mentor de tudo, que você era inocente e não sabia de nada. Ele negociou a dívida toda para o nome dele em troca de limparem o seu histórico. As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto. Eu soluçava, sentindo uma dor física no peito. Ele assumiu uma dívida de 1 milhão por mim? Ele vendeu tudo o que tinha. Continuou meu pai. O dinheiro da parte dele no apartamento, o carro, as economias, tudo foi para pagar multas, advogados e tentar abater a dívida principal. Mas não foi só o dinheiro, Maria. O processo criminal. Isso acabou com a carreira dele. Nenhuma escola contrata um professor com condenação por fraude. Ele sabia que estava jogando a vida dele no lixo, no momento em que assinou aquela confissão. E ele nunca me contou. Sussurrei, lembrando de como ele agiu friamente durante o divórcio, como ele se afastou sem dar explicações. Ele me fez jurar que eu nunca te contaria, disse meu pai. Ele disse que se você soubesse, você não aceitaria. Você ia querer assumir a culpa para me proteger ou para ser justa. E ele disse também, meu pai hesitou. O que ele disse, pai? Fala. Ele disse que não queria que você odiasse seu próprio pai. Ele sabia que se você descobrisse que eu fiz isso com você, nossa relação acabaria para sempre. Então ele preferiu sair como o irresponsável, o fracassado, e deixar você viver sua vida em paz, com sua família e sua carreira intactas. Eu olhei para o meu pai com uma mistura de pena e horror. Ali estava o homem que me criou, salvo pela generosidade de um homem que agora dormia na rua. Roberto não apenas salvou minha liberdade, ele salvou meu coração de ser partido pela traição do meu pai. Ele carregou o peso do crime, da vergonha e da pobreza sozinho, em silêncio, enquanto eu vivia no luxo, julgando-o por ter se perdido na vida. Lembrei-me da imagem de Roberto na padaria, recusando meu dinheiro, dizendo que era honesto. Agora eu entendia, ele perdeu tudo, menos a dignidade e a honra. Aquele homem catando latinhas era, na verdade, o ser humano mais nobre que eu já tinha conhecido. Você deixou ele ir para a rua, pai. Falei com a voz fraca. Você sabia que ele estava na rua? Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Ele tentou se justificar. I didn't know it had gotten that bad. Ele tentou se justificar. Eu achei que ele tinha se mudado para o interior. Não consegui ouvir mais nada. A náusea tomou conta de mim. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Maria, espere. Onde você vai? Meu pai chamou. Vou fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Respondi, sem olhar para trás. Vou consertar o erro que o senhor cometeu e honrar o homem que deu a vida por mim. Saí daquela casa sentindo que uma parte de mim tinha morrido, mas outra tinha acabado de despertar. Eu não era mais a mesma mulher que entrou ali. Agora eu sabia a verdade. E a verdade doía como uma ferida aberta. Mas eu tinha uma missão. Eu não podia mudar o passado. Mas eu ia mudar o futuro de Roberto, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Entrei no carro, enxuguei as lágrimas e liguei o motor. Eu não ia para casa. Eu não ia para o trabalho. Eu ia voltar para aquela praça. Eu ia tirar Roberto daquela rua hoje mesmo. Saí da casa do meu pai com a decisão tomada, mas precisei passar em casa antes. Eu precisava encerrar um capítulo da minha vida que já não fazia mais sentido. Ao entrar na sala,
encontrei meu atual marido, Carlos, no telefone, rindo. Assim que me viu, ele desligou e me olhou com um sorriso de escárnio. Finalmente a Madre Teresa voltou, disse ele debochado. E aí? Deu um trocado para o seu ex-marido. Mendigo? Eu estava comentando com um amigo. É patético ver como alguém pode cair tão baixo. Isso é falta de ambição, Maria. Gente assim merece onde está. Aquelas palavras foram a gota d'água. Olhei para Carlos and, pela primeira vez, vi quem ele realmente era. Um homem vazio, apegado apenas às aparências, incapaz de entender o que era sacrifício ou amor verdadeiro. Saia da minha casa, falei, com uma calma que me surpreendeu. O quê? Ele riu, achando que era piada. Eu disse para sair. Acabou, Carlos. Eu não posso viver nem mais um minuto ao lado de um homem que zomba da desgraça alheia, especialmente quando essa desgraça foi causada por um ato de heroísmo que você jamais teria coragem de fazer. Ele tentou discutir, mas minha frieza o assustou. Enquanto ele arrumava as malas, resmungando, eu não senti nada além de alívio. Peguei meu telefone e liguei para o meu banco. Eu tinha investimentos, tinha joias, tinha aquele carro importado na garagem, tudo. Aquilo parecia fútil agora. Naquela mesma noite, voltei à praça. Já estava escuro e fazia frio. Encontrei Roberto sentado num banco de concreto, encolhido sob um cobertor fino e sujo. Maria? Ele se levantou rápido, assustado. O que você faz aqui a essa hora? É perigoso, não respondi. Apenas o abracei. Abracei forte, sem me importar com o cheiro, com a sujeira ou com os olhares de quem passava. Senti o corpo dele rígido no início, mas depois ele desabou, chorando no meu ombro. Eu sei de tudo, Roberto. Sussurrei no ouvido dele. Eu fui na casa do meu pai. Eu sei o que você fez. Eu sei que você se destruiu para me salvar. Ele se afastou, me olhando com pânico. Ele não devia ter contado. Maria, eu fiz isso porque quis. Você não me deve nada. Eu te devo a minha vida, respondi, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Você me protegeu da vergonha, da prisão, da ruína. Você carregou um peso que não era seu por amor, mas agora acabou. Você não vai passar nem mais uma noite nessa praça. Ele tentou resistir, dizendo que não queria caridade, que se viraria sozinho. Isso não é caridade, Roberto. É justiça. É restituição. Você cuidou de mim quando eu nem sabia que precisava ser cuidada. Agora, deixe eu cuidar de você. Levei-o para um hotel naquela noite. Pela primeira vez em anos, ele tomou um banho quente e dormiu em uma cama limpa. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um turbilhão, mas um turbilhão com propósito. Coloquei meu carro de luxo à venda. Vendi algumas joias, caras que ganhei e não usava. Com o dinheiro, fui direto ao escritório do Dr. Paulo. Doutor, quero quitar as dívidas remanescentes do Roberto. Todas elas. E quero que o senhor entre com um pedido de revisão no conselho de classe dele. Meu pai vai assinar uma declaração assumindo a autoria moral da fraude. O Roberto pagou a dívida, mas a culpa não era dele. Vamos limpar o nome desse homem. Foi uma batalha. Meu pai, envergonhado e pressionado por mim, concordou em assinar os documentos que atestavam a inocência técnica de Roberto, em troca de eu não denunciá-lo criminalmente agora, já que a dívida estava sendo paga. Foi o acordo final para encerrar o ciclo de mentiras. Enquanto a burocracia rodava, cuidei de Roberto. Paguei médicos para tratar a tosse crônica que ele adquiriu na rua e dentistas para recuperar o sorriso que ele escondia. A cada dia, eu via o homem que eu amei voltar à tona. A postura ereta retornou. O brilho inteligente nos olhos reapareceu. 3 meses depois. O sol entrava pela janela de uma cafeteria aconchegante no centro da cidade. Eu estava nervosa, mexendo na colherinha do café. A porta se abriu e Roberto entrou. Ele estava irreconhecível. Ou melhor, estava perfeitamente irreconhecível, como o homem que sempre foi. Vestia uma camisa social simples, mas bem passada, calça de sarja e sapatos limpos. Ele sorriu ao me ver e caminhou até a mesa com confiança. Adivinha? Disse ele, sentando-se à minha frente. A escola estadual aceitou minha reintegração. Começo na segunda-feira. Turmas de História do Ensino Médio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Roberto,
Isso é maravilhoso. Tudo graças a você, Maria. O advogado me ligou. Meu nome está limpo. Minha ficha profissional foi restaurada. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Você me devolveu a minha vida. Não. Corrigi, apertando a mão dele. Você salvou a minha. Primeiro, eu só devolvi o favor. Nós estamos quites. Ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando. Havia tanto amor ali, mas um amor diferente. Não era mais aquele amor imaturo do passado, nem a paixão cega. Era um amor forjado no fogo do sacrifício e da gratidão, um respeito profundo que poucas pessoas chegam a conhecer. E agora? Perguntou ele suavemente. Onde nós ficamos nessa história? Sorri, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Eu estava sozinha, divorciada do meu segundo marido, morando em uma casa menor, com um carro mais simples, mas nunca me senti tão rica. Agora? Respondi, tomando um gole do meu café. Agora nós tomamos esse café. Amanhã, quem sabe, um jantar. Vamos com calma. Temos muito tempo para reconstruir o que foi quebrado. O importante é que o pior já passou. Roberto sorriu de volta. Aquele sorriso gentil que sempre me acalmou. O pior já passou. Saímos da cafeteria juntos, caminhando lado a lado pela calçada, não como uma empresária e um ex-morador de rua, mas como dois sobreviventes que aprenderam, da forma mais dura, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem no bolso, mas no que ela é capaz de sacrificar por quem ama. E eu sabia, enquanto andávamos sob o sol da tarde, que aquele era apenas o começo de uma nova e linda história.